Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à jornada terapêutica de capelania real, multiministério, a união de duas organizações missionárias, embaixadores do Rei e mensageiras do Rei, em capelania real, multiministério. Se sente preparado para ouvir? O meu desejo é que você fique à vontade aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Você vai ouvir nesse momento o perfil do conselheiro, do embaixador do Rei ou orientadoras de mensageiras do Rei avivado. Um verdadeiro compromisso com a palavra de Deus, a Bíblia. Fique atento às próximas palavras. Permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em sua mente e em seu coração. Você vai experimentar muitos benefícios. Em primeiro lugar, avivamento não é ação de nenhuma organização missionária ou igreja, mas de Deus. Você sabia? Igrejas e organizações não promovem e nem fazem avivamento. Igrejas e organizações não são agentes de avivamento. Igrejas e organizações só podem preparar o caminho da sua chegada. Quando ocorre um avivamento genuíno, verifica-se a conversão ou salvação de vidas e uma forte relação da igreja com o evangelismo. A Bíblia diz em João 12:26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Guarde isso em sua mente. A Bíblia ainda diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Guarde isso em sua mente, em seu coração. Bill Wallace serviu como médico missionário na China por quase 20 anos antes de morrer como mártir por sua fé. Sua história inspirou cristãos em todo o mundo. Bill Wallace foi enterrado em um túmulo não marcado pelo exército comunista para cobrir seu crime. Mais tarde, os cristãos chineses arriscaram suas próprias vidas para colocar um marcador simples onde ele foi colocado para descansar, dizendo, viver é Christos. Raramente um marcador grave resume com precisão uma vida, mas então, raramente a vida de uma pessoa é um exemplo do princípio expresso em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim, viver é Christos e morrer é ganho. Bill Wallace era um homem comum
que na providência de Deus viveu uma vida extraordinária. Ele estava disposto a renunciar ao casamento e à família, uma carreira de destaque e um futuro confortável na América em prol de ministrar às pessoas necessitadas. O serviço de Bill Wallace trouxe cura física e espiritual a inúmeras pessoas. Bill Wallace viveu uma vida que vale a pena examinar e imitar. Sua história o desafiará a uma dedicação mais profunda e a uma consciência mais clara da vontade de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para a sua vida. Mas quer saber o que é um avivamento? Avivamento genuíno é um operar glorioso de Deus, que se inicia em Deus, se prossegue em Deus e é somente visada a glória de Deus. Fica atento. Creio firmemente no extraordinário avivamento de Deus nos capelães reais. Creio no extraordinário avivamento, pois ele tem o maravilhoso operar de Deus em nós e através de nós, os capelães reais. Creio no extraordinário avivamento, pois o Senhor é o obreiro dessa grande obra que nos utiliza em suas mãos como seus instrumentos para levarmos a sua mensagem de salvação e transformação. Creio no extraordinário avivamento, pois só Deus tem o poder de tornar o morto à vida, de o pecador se arrepender e que faz com que o filho pródigo volte em segurança para a sua casa. O verbo hebraico avivar tem o significado de preservar ou manter vivo, porém avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas purificar, corrigir e livrar do mal. Esta é uma consequência natural em toda vez que Deus aviva. Guarde isso em sua mente. Avivamento, a obra de Deus na vida dos capelães reais. É o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Estou convencido que a maior necessidade que temos é de um despertamento espiritual na vida dos capelães reais. Um avivamento espiritual sugere a ideia de que houve antes um declínio espiritual. Se os capelães reais forem gravetos secos a arder, até a lenha verde vai pegar fogo. Precisamos de capelães reais que se afadiguem na palavra de Deus e tragam alimentos nutritivos para os embaixadores do rei e mensageiros do rei. Precisamos de capelães reais que conheçam a intimidade com Deus pela oração e que sejam exemplos de piedade. Precisamos de capelães reais quebrantados e não de astros ensimesmados. Minha ardente expectativa é que os capelães reais clamem a Deus por um tempo de restauração. Precisamos de capelães reais vocacionados. Precisamos de capelães reais fervorosos para que as igrejas vejam
e se comprometam com as organizações missionárias com lágrimas e júbilos de alegria. Precisamos de capelães reais que tenham fome e sede do dom do Espírito Santo, pois esse é o meio pelo qual haveremos de receber poder para pregarmos o Evangelho do Rei Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você está ouvindo o perfil do embaixador real avivado. Preste bastante atenção nesse momento. A característica do avivamento espiritual dá prioridade à palavra de Deus. Conselheiros de embaixadores do rei e capelães reais, atenção! Dediquem-se aos princípios bíblicos da palavra de Deus. Deixem um significado e conteúdo de bênçãos para as gerações presentes e futuras. Daí a importância de uma escola bíblica dominical autêntica. É através da palavra de Deus que podemos vencer as batalhas espirituais que surgem em nossas vidas, dentro de nossa casa ou em outros contextos. Em tempos de avivamento, as mensagens e as ações evangelísticas atraem muitos ouvintes. O avivamento valoriza o amor à comunhão. Um avivamento genuíno gera comunhão. No verdadeiro avivamento, a palavra de Deus é enaltecida e honrada como nunca antes na vida de outros. A palavra de Deus é tão poderosa que foi por ela que Deus criou todas as coisas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e assim se fez. Gênesis capítulo 1, versículo 3, 6 e 7. Conforme Deus diz, assim acontece. O que é verdade na boca de Deus jamais deixa de ser verdade. Capelães reais em tempos de avivamento, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, realiza obras extraordinárias. Você quer experimentar um verdadeiro avivamento? Se aceitar, prepare-se. Você será abalado por Deus. A Bíblia diz em Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Você sabe o que é ser abalado por Deus? É o modo como Deus faz com que nossas vidas sejam sacudidas para que as coisas abaláveis sejam removidas e as inabaláveis permaneçam. Em nossas vidas existem coisas passageiras e outras que são eternas, coisas que podem ser removidas e coisas inabaláveis. Precisamos aprender a permitir que essas coisas sejam retiradas quando o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, achar necessário. Cristo Jesus disse, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má
dá frutos bons. Toda a árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 17 a 20. A Bíblia diz, eu acredito. Aqui agora, 3 grupos de pessoas e seus respectivos relacionamentos com Deus. A Bíblia destaca 3 grupos diferentes de pessoas no que diz respeito ao seu relacionamento pessoal com Deus. Em cada um desses grupos existem diversas variantes, dependendo do tipo de educação, caráter, idade, cultura, formação e outros sentidos. Ainda assim, e apesar de todas essas diferenças, existem apenas 3 tipos de atitudes para com Deus. Primeira atitude, relacionamento inexistente. A Bíblia chama de homem natural. Segunda atitude, relacionamento completo e real. A Bíblia chama de homem espiritual. Terceira atitude, relacionamento parcial ou fingido. A Bíblia chama de homem carnal. Preste atenção. O tratamento e a correção de Deus em nossas vidas vem justamente nas áreas que ainda não estamos correspondendo com o que Deus diz em sua palavra. Às vezes, a pessoa até faz a obra de Deus, mas a motivação é errada. O que fazem não glorifica a Deus. Há muitas pessoas perdendo foco, muito esforço e pouco resultado. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não exerceu seu ministério sem a unção do Espírito Santo. Jesus, o homem cheio do Espírito Santo, é o nosso modelo. Quando estamos sufocando as coisas espirituais por uma dedicação dirigida somente ao que é natural, Deus pode fazer tremer o que é abalável, o natural, para que, caindo estas coisas, permaneça em nossas vidas aquilo que é espiritual. Que o Rei Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, siga removendo o que pode ser abalado em sua vida e permaneça o inabalável. Quando as Escrituras nos dizem que o povo de Deus é como o Monte Sião, isso não significa que ele seja realmente uma rocha. Significa que Deus o está tornando o seu povo firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Todo avivamento espiritual promovido por Deus tem o objetivo final de transformar vidas. Precisamos buscar a transformação na vida de outros para que eles tenham a mente cheia das promessas e dos cuidados personalizados do Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua mente, em seu coração. Precisamos buscar a transformação genuína do avivamento e motivar outras pessoas para não perderem o fervor missionário, não perderem o compromisso com a igreja e as organizações missionárias, não perderem o crescimento espiritual. O avivamento nos traz 4 chamadas pessoais. Primeira, nos chama a retornar. Segundo, nos chama a restaurar. Terceiro, nos chama a restituir. Quarto, nos chama a conquistar.
Pense nisso. Capelães reais, sigamos o exemplo de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para atrair outras pessoas, atraindo e amando-os incondicionalmente, atraindo-os, amando os perdidos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, amava as pessoas perdidas e gostava de passar tempo com elas. Guarde isso em sua mente. As pessoas aglomeravam ao redor de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, porque ele ia ao encontro de suas necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. Ele geralmente atingia uma necessidade específica a fim de construir uma ponte para evangelizá-los. Ouça alguns exemplos. Lucas 18:41. Que queres que eu te faça? João 5:6. Queres ser curado? João 8:11. Vai e não peques mais. João 9:35. Cristo, o Filho do Homem. Mateus 8:3. Quero. Fica limpo. Você está ouvindo a jornada terapêutica de capelania real, multiministério, a união de duas organizações missionárias, embaixadores do rei e mensageiras do rei. Guarde isso em sua mente. Se sente preparado a permitir que a palavra de Deus, que o Espírito Santo aviva a sua vida, transforme a sua vida para gerar resultados em saúde mental, emocional e espiritual, e ainda mais na pregação da palavra de Deus em seu ministério. Permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração, em sua mente. Muitos benefícios advirão. Pode acreditar. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, garante. E agora? Você que está conectado ouvindo, deseja entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. Entregue sua alma para Jesus Cristo enquanto você ainda tem oportunidade e respira o ar da graça de Deus.